Tá, vamos falar sobre aqui equilíbrio ácido-base, lembrando que esse slide é da faculdade, da professora. A intenção aqui é sem fim lucrativo, é só mesmo contribuir aqui para o entendimento do assunto, tá? Como é que funciona aqui? Aqui primeiro diz aqui, eu vou pular alguns slides porque aí fica melhor o entendimento. A situação aqui é o seguinte: a gente tem aí, né, o controle é ácido e base. Então a gente vai ter uma produção de ácidos, né, e de base, e a excreção desse ácido e dessa base. E quem vai fazer todo esse processo aí vai ser o pulmão e vai ser o rim, certo? Aqui diz o seguinte: existe o sistema extracelular, que vai atuar aí no bicarbonato e nos ácidos carbônicos, e o intracelular, que são de proteína, que vai interferir aí também nos ácidos voláteis, certo? Isso aqui, a princípio, não é tão importante não. Aqui sim, aí vem lá, a gente tem o sistema respiratório, né, e o sistema renal, que é o sistema metabólico. Então, toda vez que eu falar de metabólico, é renal, e respiratório, óbvio, é do sistema respiratório. O sistema respiratório só vai ter uma função, vai ser eliminar o CO2, certo? Ou reter esse CO2 nos pulmões. E o que a gente tem que entender é só uma coisa: o CO2 ele é ácido, certo? Assim fica melhor o entendimento. Já o rim, ele vai ter a função aí, e aqui diz assim, ó, essa respiração, esse ácido que é o CO2, certo? Que é o que seria o gás carbônico, ele vai ser regulado por quem? Pela frequência e profundidade, profundidade respiratória, certo? Então, eliminando esse CO2 ou retendo esse CO2. Se eu respiro muito rápido, eu elimino muito CO2. Se eu respiro pouco, eu retenho o CO2. Se eu tenho uma dificuldade de jogar o ar para fora por algum problema patológico, eu vou reter o CO2, certo? Enfim, a gente vai ver isso mais lá na frente. Já o rim, ele vai atuar diretamente na excreção de íons de hidrogênio e também reabsorção e produção de bicarbonato. Então grava isso aqui: hidrogênio também é ácido, certo? E bicarbonato é base. B de bicarbonato, B de base, certo? Então vamos lá. Vou pular essa foto aqui. Aí vamos lá para o pH. O pH, né, tá lá entre 7,35 e 7,45. Acima disso daqui é alcalose. Abaixo de 7,35 é acidose, ou seja, quanto menor o pH, mais ácido é. Quanto maior o pH, mais alcalino ele é, certo? Vamos lá. Aí a gente vai ter aqui um valor de referência, justamente para a gente poder se guiar se eu estou... Porque existem dois mecanismos. Eu posso, como eu estou falando de pulmão e de rim, então eu posso ter uma alcalose respiratória ou uma acidose respiratória. Ou eu posso ter uma alcalose metabólica, que é renal, ou uma alcalose metabólica ou renal, certo? Então a gente tem esses dois mecanismos aí tentando equilibrar o processo. Como eu falei que o CO2 ele é ácido e o hidrogênio ele é ácido, tem mais uma coisa aqui que é ácido, que é o cloro. Então grava essas três aqui que eu marquei, porque é o que a gente vai falar. Quem é ácido? Cloro, H+, e bicarbonato, certo? Eu marquei esse aqui, ó, mas vou até tirar esse aqui, ó, para não confundir, certo? Eu vou marcar o bicarbonato, esse cara aqui, HCO3. Então, quem são os ácidos? Cl menos H+, e ácido, botei... só esses dois mesmo. Hidrogênio e cloro e CO2, certo? E CO2 como ácido. Tudo isso aqui é ácido, certo? E quem vai ser básico vai ser o bicarbonato. Isso mesmo, certo? Já a base, como eu falei aqui, vai ser o bicarbonato. Mas ele diz assim, ó, o ácido, ele libera um íon de hidrogênio. Já o básico, ele tem um poder de aceitar um íon de hidrogênio. Isso aqui só vai acabar confundindo. Grava assim: CO2 ácido, H+ ácido, cloro ácido. Bicarbonato é básico, certo? Então, se eu estou falando de alcalose ou acidose respiratória, eu tenho meu nível normal de CO2, e para eu estar em uma alcalose respiratória, o que é que eu tenho que fazer?
eu tenho que jogar para fora esse CO2, eliminar. E se eu diminuo esse PCO2, eu entro em alcalose respiratória. Por quê? Porque eu estou diminuindo o ácido. Se eu estou aumentando o ácido acima de 45 milímetros de mercúrio, que é o CO2, eu estou em acidose. A mesma coisa serve para o bicarbonato. Pensa bicarbonato a nível renal. Óbvio, CO2 é a nível pulmonar e bicarbonato, hidrogênio, cloro, tudo isso aqui é a nível renal, certo? Então, cloro, hidrogênio, bicarbonato a nível renal. Então, eu vou ter o quê? Um nível de bicarbonato sérico aí entre 22 e 26 mEq por litro, onde se esse bicarbonato reduz demais, o que acontece? Eu entro em acidose, porque prevalece o ácido, né? Então, se eu perco a base, que é o bicarbonato, meu sangue fica ácido. Se eu aumento a base, meu sangue vai ficar alcalino. Então, quanto mais base, mais alcalino. Quanto mais ácido, no caso, mais acidose eu vou ter dentro do processo. Eu trouxe até aqui um exame só para a gente ter uma noção de gasometria. Perceba aqui, ó, que o pH tá 7,38. Qual o valor de pH normal? Vou voltar aqui. Tá aqui, ó, entre 7,35 e 7,45. Então ele tá aqui no meio. O pH aparentemente está normal. Quanto tá meu nível de PCO2? Tá 36,5. Se eu olhar aqui o PCO2, 36,5 tá aqui no meio. Então tá normal. Ou seja, eu não tô nem alcalose, nem acidose, até porque também meu pH está normal. Mas quando eu olho aqui embaixo, meu nível de bicarbonato, ele tá 21,3, tá quase reduzido. Certo? Então eu tô aqui, ó, tá 21, tá um pouquinho para cá, ou seja, esse pH tá tendendo a uma acidose. Porém, a gente sabe que os níveis de CO2 ficam na faixa de 40 aqui, né, no meio. Perceba que ele não tá em 40 lá, ó. Ele tá compensando, ele tá aqui mais ou menos em 36,5, ou seja, esse bicarbonato, por estar diminuído aqui, ó, ele tá tendendo a uma acidose. E o que é que meu pulmão tem que fazer para compensar essa acidose? Ele vai ter que diminuir o CO2. Porque se ele aumenta, ele fica ácido. Então, por isso que ele está tendendo para o lado do 36,5 para compensar um pH de 7,383. Isso a gente vai ver lá na frente, o comportamento do pulmão, compensa o rim compensa o pulmão. E também acontecem situações que eu tenho alcalose respiratória com acidose metabólica, pode acontecer de acometer os dois órgãos aí também, de forma simultânea, certo? Mas eu trouxe aqui só a nível de informação, depois pausa o vídeo e entende direitinho, mas o que eu quero dizer é que se eu tô aqui rebaixado aqui, ó, meu nível ele corre um pouquinho mais para cá, porque eu vou segurar um pouco dessa base, vou ficar um pouco mais alcalino, certo? Então vou tentar eliminar mais esse ácido, jogar o CO2 para fora, respirar mais rápido para eliminar, justamente para não deixar eu entrar em acidose, né? Para eu poder regular esse nível de pH, certo? A intenção não é mostrar o exame aqui, mas eu trouxe só para entender mais ou menos para que serve. Então, qual é a informação que a gente tira daqui? Bicarbonato entre 22 e 26 mEq por litro. Então, se eu estou menor, eu estou em acidose metabólica. Se eu sou maior, eu estou em alcalose, muita base. E o PCO2, né? É o que eu vou também sempre estar olhando aí se eu estou em alcalose ou acidose. Se tiver maior que 45 mmg de PCO2, né? Pressão de gás carbônico. Ou se tiver menor, eu estou em alcalose. Aí ele vem aqui falar desse processo aqui, ó. Então, o excesso da base, que é bicarbonato, indica a presença de alcalose, beleza. E a deficiência da base, que é o bicarbonato, implica não a acidose, beleza. Então, se eu perco muita base, eu entro em ácido. Se eu ganho muita base, eu entro em alcalose, certo? Aí ele vem com essa explicação, que eu sugiro não entender isso aqui agora, porque isso aqui tá meio bagunçadinho. E aqui fica interessante, e inclusive eu até risquei esses valores aqui para ficar melhor também. Então eu tenho lá um pH, né? Ele fala assim, então pH entre 7,35 e 7,45, certo? Onde se eu estou maior do que 7,45, eu entro numa alcalose. E se a gente pensa em alcalose, o que é que está acontecendo? Eu estou aumentando a base. Ou seja, eu estou jogando fora ácido aqui, ó, diminuindo o meu hidrogênio, certo? E essa alcalose, ela pode ser metabólica, renal ou pulmonar, respiratória, certo? Então o que é que vai acontecer? Se for a nível metabólico aqui, renal, para ser uma alcalose, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aqui, ó,
aumentar a base, ou seja, eu tenho que segurar, não eliminar essa base e eliminar hidrogênio, certo? Diminuir o H+, porque é ácido. Então eu jogo para fora o ácido e retenho a base para entrar em alcalose renal. Já na respiratória, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que jogar todo fora o meu ácido, porque CO2 a gente viu que é ácido, e apenas isso, porque o pulmão ele não trabalha com bicarbonato. Então eu até tirei isso aqui para não confundir, porque isso aqui só faz confundir. A mesma coisa é ácido, é um pH menor que 7,35, onde eu vou segurar o hidrogênio, certo? Seguro esse hidrogênio, e se for nível renal, o que é que eu faço? Eu seguro o hidrogênio e jogo fora a base, que é o bicarbonato. E se for nível pulmonar, eu jogo fora o ácido, porque eu estou falando de eu seguro o ácido, certo? Porque eu estou falando de uma acidose, então eu não vou jogar fora o CO2, retenho esse CO2 e não entra o bicarbonato, porque a gente está falando a nível respiratório, tá? Então vamos avançar aqui. Isso aqui só vai confundir a cabeça, então pula isso aí. Então falando agora detalhadamente sobre a acidose metabólica. Então é a acidose renal. O que é que ele fala aqui? O que é isso? É uma deficiência da base. Ou seja, eu estou jogando fora essa base. Estou deficiente de base. Por isso que eu fico ácido, porque eu jogo fora essa base aonde? No rim, né? A gente está falando de metabólico. Aí ele diz aqui, ó. Ou pode ser a nível respiratório por um incremento da frequência respiratória. Como é que eu fico? Cadê? Incremento da frequência... Não, isso aqui não entende isso aqui agora não, porque tá falando de metabolismo, certo? Não, você não vai confundir. Porque assim, ó, ele diz assim, eu vou ter que aumentar a frequência respiratória. É melhor nem entrar nesse aspecto aqui. Porque se eu entro, assim, ó, se eu aumentar, vou falar aqui. Se eu aumentar a frequência respiratória, se eu tô falando que é uma deficiência de base, ou seja, é meu rim, vou até botar aqui a seta aqui, ó, meu rim tá jogando a base fora, a base. O que é que eu tenho que fazer para compensar? Eu vou ter que aumentar minha frequência respiratória, ó, incremento da frequência respiratória, porque eu jogo o ácido fora, que é o CO2, equalizando o processo, certo? Então, se eu estou em uma acidose, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar ácido. E qual é a forma de eliminar ácido? Jogando o CO2 para fora, por isso que aumenta a frequência respiratória. É isso aqui que quer dizer aqui, tá? Aí aqui diz assim, o que é que causa uma acidose metabólica? A primeira coisa ele diz assim, existem 4 probabilidades. Primeira, é aumentar a produção de ácidos, óbvio, certo? Ele diz assim, ainda diz assim, ó, ácidos fixos. Esses ácidos fixos é isso aqui, ó. Pegar a proteína, lembra que a gente via lá que transformava a proteína quando não tinha o carboidrato, que são ácidos voláteis, certo? Porque o corpo usa o carboidrato como fonte de energia. Quando a gente não tem carboidrato, o que é que faz? Eu uso isso daqui, né? Usa a proteína, o fígado pega a proteína para transformar em glicose. Só que isso gera corpo cetônico, que é ácido. Então, é o aumento metabólico dos ácidos, porque usa corpo cetônico, certo? De ácidos fixos, proteínas e ácido graxo. Isso aumenta a quantidade de ácido. Estou falando de acidose metabólica. A outra coisa é a diminuição na secreção de ácido. Ou seja, se eu diminuo a secreção de ácido, o que acontece? Eu estou segurando ele, né? Então, aumenta a acidose. Ou a perda, né, da base. Óbvio, se eu estou perdendo a base, meu sangue vai ficar ácido. Ou o aumento da concentração de cloro, porque eu já falei para você que cloro é ácido, CO2 é ácido, hidrogênio é ácido. Se eu elevo tudo isso daqui, eu entro em acidose. E se eu pego a base, que é o bicarbonato, HCO3, eu entro em acidose, certo? Então, ele só está falando o que a gente já viu lá, o que eu já falei aqui. Cloro, jogo fora bicarbonato, seguro o ácido no rim e aumenta o metabolismo de ácidos fixos, que vai gerar mais ácido. Ou seja, aí ele vai falar de cada um agora. Ele vai falar do 1, do 2, do 3 e do 4. Primeiro, que ele falou aqui, ó, aumento na produção de ácidos fixos. O que é que faz aumentar a produção de ácido fixo? Ele diz, ó, olha lá, ó, acidose láctica, cetoacidose diabética. Tudo isso aqui produz corpo cetônico, certo? Eu uso lactato para produzir energia, né? A cetoacidose diabética faz o uso também de proteínas e ácidos graxos e isso gera corpo cetônico, certo? Ó, cetoacidose alcoólica, ou seja, intoxicação por metanol. Metanol, quem bebe bebida falsa aí, ó, bota um metanol na bebida, o cara vai lá beber e acaba se ferrando, dá uma acidose
metabólica aí por ingerir metanol aí em bebidas falsas aí na balada, certo? Eu ouvi falar sobre isso, bem interessante. O jejum, o que o jejum faz? Faz produzir o quê? Corpo cetônico, certo? Então o jejum prolongado faz produzir cetoácidos. E também a insuficiência renal aí também atua no processo aí, né? Se eu tenho uma insuficiência renal, o que é que eu acabo fazendo? Segurando o H+, liberando bicarbonato no rim também, né? E isso faz com que minha acidose aumente. Então, tudo isso aí é por produção excessiva de metabólicos. O segundo é por perda, como eu falei lá, perda de secreções intestinais ou renal. Por exemplo, diarreia, eu perco bicarbonato. Por quê? Porque dentro do duodeno tem bicarbonato para equalizar o ácido que chega do estômago. Então, se eu tô com diarreia, eu perco bicarbonato. E se eu perco a base, meu sangue fica elevado. Então, diarreia, acabo perdendo aí base e isso me deixa em acidose metabólica. Aí diz também que aspiração intestinal e também fístula intestinal e biliar. Eu soube que secreção de bile também acaba em alcalose porque é rica também em bicarbonato, certo? Secreções biliares e pancreáticas também. E a nível renal aí a gente tem aí uma acidose tubular chamada de ATR, né? Que depois aí, se estudar a fundo, a gente vai ver que tem tipo 1, tipo 2, tipo 4. Isso aqui é uma infinidade de coisas. Cada tipo de ATR atua em um lugar diferente do rim. Mas aqui, quando a gente está falando de uma acidose, a gente está falando que o rim joga fora bicarbonato aí, né? Ou H+, né? E por um problema renal, certo? Então, acidose tubular renal é um problema no rim. Ou também um tratamento com inibidores dessa anidrasa carbônica, que na verdade é um diurético, certo? Que vai aí reter sódio, mas libera bicarbonato, porque onde essa anidrasa carbônica atua é a nível do túbulo proximal, e a gente sabe que do túbulo proximal, se eu jogo sódio, vai bicarbonato junto também. Então, como é um diurético, que eu tenho que não reter o sódio, porque se eu seguro o sódio ele não é diurético, eu jogo fora sódio e acabo jogando junto o bicarbonato, vai no meio aí, certo? Então, diurético também causa acidose metabólica. Cuidado que tem diurético que causa alcalose metabólica também, mas já atuam em outro lugar do nefro aí. Esse aqui é a nível do túbulo proximal, certo? E o hiperaldosteronismo, que é a falta de aldosterona, óbvio. Se eu não tenho aldosterona, eu não seguro sódio, e quando eu não seguro sódio, sai bicarbonato também, beleza? Então, a nível intestinal, diarreia, a nível renal, ATR ou diuréticos ou hiperaldosteronismo, certo? Já com relação ao cloro, que eu falei que é um ácido, o que é que tem que fazer? Para aumentar a acidose, eu tenho que reabsorver quantidades excessivas de cloro, ou infusão de cloro, ou tratamento com cloro, ou hiperalimentação com cloro. Soro fisiológico, né, é rico em cloro. Dizem que é fisiológico, mas de fisiológico não tem nada. Tem muito cloro. Se você toma muito soro fisiológico, você tende a acidose metabólica por conta desse cloro, certo? E hipernatremia também, né? Porque é muito cloro, muito sódio também. Então, fica ligado aí, porque o incremento de cloro cursa com acidose metabólica, certo? Continuando ainda sobre a acidose metabólica, o que ele quer dizer? O que é uma acidose metabólica? É ácido, pH menor, baixo, bicarbonato no lixo, jogando fora, óbvio, joga fora o bicarbonato, e o pulmão vai tentar compensar, ó. Por quê? Porque ele vai tentar jogar o ácido fora, que é o CO2. Então, compensação do pulmão aí, certo? Para jogar fora o ácido aí, já que o rim não está conseguindo dar conta, porque ele está jogando fora a base. Então, se ele joga fora a base, ele está segurando o ácido no rim, certo? Aí vem falando os valores de novo, que a gente já falou de pH, a gente já falou de CO2, 35 e 45, e já falou de bicarbonato também, certo? Aí continua falando a mesma coisa, que é uma acidose metabólica, é base jogando fora e o CO2 aqui compensando, jogando fora também, para eliminar esse ácido do pulmão, pelos pulmões, certo? Problemas que geram essa acidose metabólica, certo? A nível intestinal, pode gerar aí anorexia, dor abdominal, náusea e vômito. Então, pode gerar tudo isso daí, certo? Anorexia, dor abdominal, náusea e vômito, e aí acaba causando essa disfunção aí, pela união dos dois, certo? A nível neurológico, a acidose metabólica causa debilidade, letargia, certo? Lentidão, né? Mal-estar geral, e o principal é esse aqui, ó, confusão mental, certo?
A nível cardiovascular, ou seja, cardíaco e nos vasos, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma vasodilatação periférica, acidose metabólica, vai acontecer uma diminuição da frequência cardíaca e vai acontecer uma arritmia cardíaca, certo? Ou seja, isso aqui está relacionado à redução da resposta dos receptores adrenérgicos. Lembra lá qual era a função da adrenalina? Aumentar ou diminuir a vasoconstrição periférica, aumentar a frequência cardíaca, né? Então aqui vai fazer uma redução, então vai fazer o oposto. Ele vai vasodilatar os vasos, vai diminuir a frequência cardíaca e vai aumentar a arritmia, certo? Então a pessoa acaba ficando aí hipotenso, etc, etc, etc. Já na pele pode causar aí um aumento na temperatura da pele, deixar a pele com eritemas, e a nível esquelético a gente tem osteopatia aí também, certo? Devido à acidose crônica aí. Sinais de compensação dessa acidose metabólica. Ele fala da respiração de Kussmaul. Essa respiração de Kussmaul, lembra que na acidose metabólica o rim está jogando base para fora e o pulmão está tentando compensar eliminando o CO2? A respiração de Kussmaul é justamente isso. Ele respira, assim, para. Respira, para. Respira, para. Pra quê? Joga ácido fora. Joga CO2 fora. Certo? Só por conta disso. Então, sinais de compensação, respiração de Kussmaul, para tentar jogar o CO2 fora. A gente vai ter também uma hiperpotassemia por conta do diurético. A gente viu lá que os diuréticos estão jogando sódio e bicarbonato fora. E a gente sabe que se joga fora sódio, retém quem? Potássio. Então, hiperpotassemia por conta dos diuréticos. Urina ácida, óbvio, né? Se está em acidose, vai eliminar a urina ácida. Se está em alcalose, vai eliminar a urina básica, certo? E o aumento aí de amoníaco aí na urina, amoníaco aí está relacionado a ácido também. Então, mas aqui tá no pico aqui, né? É o clássico que é Kussmaul pelo CO2 e hipopotassemia por conta do diurético aí, que a gente viu lá que atua a nível do túbulo proximal. Agora, a alcalose metabólica. Vai ficar grande o vídeo, mas vai ser isso mesmo. A gente sabe que a alcalose é seguro a base. É o inverso agora, certo? No rim. Seguro a base e libera o ácido todo embora. Então, como é que ele fala aqui? Há um aumento do pH pelo excesso da base do bicarbonato, certo? Então, há uma perda da maior quantidade de quem? Cloro. A gente já viu que cloro, CO2 e H+, são ácidos, ou seja, perda de ácido leva à alcalose metabólica, certo? Causas que eu ganho a base. Então, o que é que me faz cursar em alcalose metabólica? Ganho da base. O que é que faz eu ganhar essa base? Aqui diz, ingesta de administração de bicarbonato de sódio, né? Muito bicarbonato, comendo muito bicarbonato aí, ingerindo provavelmente na administração intravenosa, né? Eu não sei se pode ser aqui. Eu não acho que seja via alimentar, não. Acho que é intravenosa, até para repor, certo? Administração de soluções por hiperalimentação com acetato. Então, aqui já entra a alimentação, né? Opa, não, perdão. Hiperalimentação, né? Hiperalimentação de acetatos, certo? Administração de solução de hiperacetatos. Acetato a gente sabe que é um ácido, mas provavelmente deve acontecer um processo inverso aí. Ele troca o ácido pelo bicarbonato. A nível intestinal tem esses processos, tem que tomar cuidado, né? Administração de soluções aqui, ó, parentais com lactato também. E administração de transfusão de sangue. Isso aqui que é interessante, ó. Eu não sabia, eu pesquisei sobre isso aqui. Transfusão de sangue da alcalose metabólica, sim, porque dizem que o sangue, o anticoagulante, que é o citrato que está dentro do sangue, ele, quando chega no fígado, ele troca por 2 moléculas de bicarbonato. Então o corpo acaba aí aumentando o bicarbonato, porque sangue tem muito bicarbonato, certo? Tem citrato, esse citrato se converte em bicarbonato aí, certo? Então, informação aí interessante. Transfusão de sangue, pacientes que têm muita transfusão sanguínea, 5, 6 litros de transfusão, né? Um caso lá de choque, sei lá, enfim. Acaba cursando aí, tem que tomar cuidado que acaba cursando com alcalose metabólica aí, certo? E hipotermia também, né, que eu soube, porque o sangue ele é resfriado, né, então tem que tomar cuidado aí, tem hipotermia, tem muitas causas aí, depois pesquisa sobre isso, é bem interessante. Aí, causa agora da perda do ácido, a gente tá falando de a gente falou aqui de ganho de base, né, como é que eu ganho base, já falei, ingerindo muito bicarbonato de sódio,
né? Tomando administração de soluções parentais com lactato, administração também de transfusão sanguínea. E o que é que faz também eu perder ácido, porque a gente está falando de alcalose? Perca de cloro, de ácido, ou íons de hidrogênio também, está se referindo a essas coisas. O que é que faz acontecer cursar nisso aí? Vômito, perco muito ácido, porque sim, cloruro, na verdade. O vômito é ácido, né? Então se a gente vomita muito... Lembra que na acidose é diarreia? Na alcalose é vômito, porque diarreia a gente viu que era bicarbonato, então cursava com acidose. Já vômito é ácido, se eu vomito muito vômito, eu perco muito ácido e tende a alcalose metabólica. Aspiração gástrica também, pelo principal motivo. Síndrome comilona e de pulgar, me parece que isso aqui são aquelas pessoas que comem muito e botam o dedo na garganta para vomitar, né? Aquela síndrome lá, então tem muito vômito, vai comendo e vomitando, então perde muito CL. E isso é perda de ácido, né? Levando a alcalose metabólica. Deficiências no potássio, diuréticos também, cuidado que diuréticos está no 2, tanto na acidose quanto na alcalose, só que esse diurético aqui já é outro tipo de diurético, são diuréticos em alça e o diurético tiazídico que atua em outro lugar. E aqui é hiperaldosteronismo, não é hipo. Hipo é na acidose, hiper é na alcalose. Cuidado aí com essa pegadinha que pode cair na prova. Aqui também, o que é que faz eu entrar em alcalose metabólica? Aumento da retenção de bicarbonato. Então, perda de cloruro por retenção de bicarbonato, aqui diz também. E concentração, contração de volume, ou seja, perda de líquidos corporais, até porque a gente falou dos diuréticos lá, né? Então, tem que tomar cuidado que existem diuréticos que dá alcalose, existe os diuréticos que dá acidose, e esses daqui são referentes aí aos tiazídicos e diuréticos de alça que atuam no distal. O de lá atuava no proximal, né? Então fica ligado aí. Manifestações agora da alcalose metabólica basicamente, a alcalose é o pH aí acima de 7,45, a base é elevada e CO2 tentando compensar. Como é? Se eu tô com base elevada, o que é que eu tenho que fazer? Vou ter que aumentar, ter que segurar esse CO2 que é ácido. Então tem que segurar esse CO2 para não eliminar ele, para poder conseguir equalizar, certo? Isso aqui não olha, senão vai confundir a cabeça. E quais são os problemas da alcalose? A gente vem aí com hipotensão, arritmia também, né? A gente viu lá que na acidose também é a mesma coisa. Função aí respiratória, a gente vai ter uma diminuição da frequência respiratória, óbvio, acabei de falar aqui, ó, tem que reter CO2, ó, tem que reter CO2, tem que segurar o ácido, então diminui a frequência respiratória. E a gente tem signos de compensação aí, que é a diminuição da frequência de profundidade de respiração, justamente na tentativa aí de segurar o CO2, certo? E o pH aqui vai ter aumento do pH, óbvio, porque a gente tá, na verdade, alcalino na urina, certo? Óbvio, se eu tenho alcalose, pH alcalino na urina. Alcalose é isso. Quais são os problemas neurológicos também? Os mesmos aí, confusão, o reflexo hiperativo, convulsões, basicamente o que acontece aí também na acidose, certo? E, por fim, acabou. Lembrando que aqui não fala de alcalose respiratória e acidose respiratória, tá? Tem que pesquisar aí, mas basicamente o que a gente tem que ver é que as acidoses respiratórias, onde eu não elimino CO2, certo? Porque o CO2 é ácido, então na acidose respiratória eu tento reter, eu retenho esse CO2, então existem coisas que fazem com que esse CO2 fique no meu pulmão e eu curso em acidose respiratória. Que é o que, por exemplo? Um pneumotórax, um DPOC, certo? Uma obstrução por um corpo estranho, coisa que não faz com que esse ar solte, com que eu elimine o ar. E isso faz com que meu CO2 comece a elevar e, consequentemente, eleva o ácido na minha corrente sanguínea. Já a alcalose respiratória,
é algo que faz eu hiperventilar, ou seja, eu fico hiperventilando. E o que é que faz com que eu hiperventile? Por exemplo, uma ansiedade, a pessoa que está com ansiedade fica hiperventilando, ou seja, ela elimina muito CO2 e o CO2 acaba aí indo embora e tende a entrar em eliminação ou em alcalose, certo? Alcalose justamente por muita eliminação de CO2. Outra coisa também é situações de hipóxia, onde o corpo precisa aumentar a frequência respiratória, certo? Aumento da frequência respiratória, por exemplo, num TEP, né, tromboembolia pulmonar, numa insuficiência cardíaca, numa pneumonia, num edema agudo de pulmão, essas patologias que estimulam a frequência respiratória e faz com que eu hiperventile aí, para tentar trazer esse oxigênio, né, porque o corpo imagina que o problema tá ali, né, no pulmão, não tem troca, e às vezes é por outras coisas, por exemplo, insuficiência cardíaca. E aí acabo entrando e tendendo para uma alcalose respiratória justamente por conta de hiperventilar. Então lembra assim, ó, hiperventilação, alcalose. Pouca ventilação, obstrução dessa via por um corpo estranho ou algo do tipo, acidose, certo? A princípio era isso, dá uma lida nisso, vê o livro lá. Tamo junto, valeu.